Estava ali diante de mim, medindo aproximadamente 6 pés de altura, completamente flagelado por todo o corpo, foi crucificado. E quando Mel Gibson me contou o que realmente aconteceu durante a filmagem da Paixão de Cristo, soube que estava diante de um dos casos mais extraordinários da minha carreira como investigador. Se há algo que aprendi depois de décadas investigando fenómenos inexplicáveis, é a reconhecer quando alguém está dizendo a verdade. E posso-lhes assegurar que Mel Gibson, naquele dia em seu escritório na Califórnia, me contou algo que o havia marcado para sempre. Se um dos filmes cristãos mais poderosos já realizados nunca foi apenas um filme, foi porque o que ocorreu por trás das câmaras desafiou toda a explicação racional. A Paixão de Cristo rompeu os limites que nenhum filme cristão havia alcançado antes, mas o que muitas pessoas não sabem é que por trás das câmaras esse filme esteve longe de ser normal. Algo muito perturbador aconteceu naquele set, algo que nenhum de nós supostamente deveria saber. Falaram-me em voz baixa de uma presença estranha, coincidências inquietantes e eventos antinaturais que ainda perseguem as pessoas que trabalharam naquela filmagem até hoje. Porque Mel Gibson insistiu em fazer um filme que todos os estúdios de Hollywood se recusaram a tocar. Continuem ouvindo meu testemunho, porque isso é o que ocorre quando um homem decide cruzar limites que os homens nunca deveriam cruzar. Eu sou J. J. Benítez e esta é a história que Mel Gibson me confiou numa tarde que nunca esquecerei. Permitam-me contar como cheguei a esta investigação. Corria o ano de 2005, apenas um ano após a estreia de A Paixão de Cristo. Eu estava em Los Angeles investigando um caso completamente diferente relacionado a avistamentos de OVNI relatados por pilotos comerciais na costa oeste. Mas durante minha estada comecei a ouvir rumores em certos círculos, rumores sobre eventos estranhos durante a filmagem do filme de Gibson. No começo descartei como sensacionalismo típico de Hollywood, mas quando um contato me colocou em contato com alguém da equipe técnica que havia trabalhado no filme, minha curiosidade de investigador despertou. Esse técnico, cujo nome manterei no anonimato por respeito à sua privacidade, contou-me coisas que pareciam tiradas de um dos meus livros. Equipamentos que falhavam sem explicação, tempestades que apareciam do nada, um raio que havia atingido o protagonista, fenómenos que, segundo ele, haviam aterrorizado a equipe. Sr. Benítez, disse-me com a voz trêmula, o senhor investiga o impossível. Pois bem, eu vivi o impossível durante 6 meses na Itália e ninguém acreditou em nós quando tentamos contar. Essas palavras me bastaram. Decidi investigar o caso como havia investigado centenas de outros ao longo da minha carreira, mas precisava chegar à fonte principal. Precisava falar com Mel Gibson. Não foi fácil conseguir essa entrevista. Os representantes de Gibson me rejeitaram múltiplas vezes. O Sr. Gibson não dá entrevistas sobre esse tema. Diziam-me uma e outra vez, mas eu fui persistente a vida toda. E finalmente, depois de meses de tentativas, recebi uma chamada que mudaria a minha percepção de todo esse caso. Era o próprio Mel Gibson. Sr. Benítez, disse-me com aquela voz grave que todos conhecemos. Li alguns dos seus livros. Sei que o senhor investiga fenómenos que a maioria das pessoas ridiculariza. Creio que é a única pessoa que poderia entender o que realmente aconteceu durante a filmagem do meu filme. Pode vir ao meu escritório amanhã. No dia seguinte encontrei-me frente a frente com um dos diretores mais famosos de Hollywood, mas o homem que eu tinha diante de mim não era a superestrela arrogante que muitos imaginam. Era um homem marcado por uma experiência que claramente o havia transformado. Antes que fosse filmado um único fotograma, contou-me Gibson, antes das túnicas ensanguentadas e antes de A Paixão de Cristo se tornar um fenómeno cultural, havia um único homem, eu mesmo, Mel Gibson. Não um Mel que comumente se descreve como uma superestrela global ou um diretor vencedor do Oscar, mas um homem em uma missão que quase ninguém compreendia e na qual ainda menos acreditavam. Yetaj disse-me olhando diretamente nos olhos, o que vou-te contar, muitos pensarão que estou louco, mas você já viu coisas, investigou fenómenos que desafiam a lógica. Creio que você, mais do que ninguém, pode entender o que vivi. O que muitas pessoas não entendem, explicou-me Gibson, é o fato de que esse não era um filme que ele planejou fazer.
Era um filme que simplesmente tinha que fazer, mas nem ele poderia ter imaginado no que estava se metendo. Não sabia que o que ocorreria antes, durante e depois desse filme o levaria às experiências mais transformadoras de sua vida e de formas que nunca esperou. Contou-me que sua obsessão com a paixão começou no final dos anos 90, quando Gibson estava numa posição que a maioria das estrelas de Hollywood consideraria bem-sucedida. Tinha fama internacional, sucessos de bilheteria e o raro privilégio de tomar suas próprias decisões em Hollywood. Mas, por trás das cenas, algo muito perturbador havia começado a lhe acontecer. Eu estava no inferno, JJ confessou-me. Lutava contra demónios sérios. Havia vício, depressão e uma crescente sensação de que algo faltava em minha vida. Eu estava à beira do abismo. As coisas ficaram tão ruins, revelou-me, que começou a ter pensamentos inadequados sobre a própria vida. Mas em algum lugar daquela escuridão, algo estranho aconteceu. Numa noite, contou Gibson com a voz embargada, caí de joelhos no meu quarto. Não sei porquê, simplesmente desabei e comecei a pedir ajuda a Deus. Não foi uma oração bonita, JJ. Foi o grito desesperado de um homem à beira do abismo. E foi ali, naquele momento de desespero absoluto, que nasceu a ideia de A Paixão de Cristo. Não foi minha ideia, disse Gibson enfaticamente. Foi como se algo maior do que eu estivesse me chamando para contar essa história, como se eu não tivesse opção. Mel reconectou-se com sua fé católica de maneira profunda e quase obsessiva. Segundo me contou, em meio à sua dor, começou a meditar sobre o Evangelho, especialmente as partes que tratavam do sofrimento de Cristo, passagens que havia lido quando era muito mais jovem, mas que agora ganhavam um significado completamente diferente. JJ disse-me com uma intensidade que ainda lembro. Eu era um cara mau, realmente horrível. Meus pecados foram os primeiros a pregar, Luna Cruz, e senti que tinha que contar sua história não como Hollywood faria, com efeitos especiais e dramatismo barato, mas como realmente aconteceu, em toda a sua brutalidade, em toda a sua agonia. Ele se obsessou em contar a história das últimas horas de Jesus Cristo de maneira autêntica. Estudou as Escrituras, percorreu as estações da Via Crucis, investigou textos históricos e até consultou os escritos místicos como as visões de Ana Catalina e Merrick. Não me interessavam opiniões, explicou. Eu queria precisão, realismo e autenticidade. Decidi que, se Jesus fosse falar, falaria em aramaico. Se os romanos estivessem presentes, falariam em latim. Não haveria inglês nem modernismos, absolutamente nada que suavizasse o impacto do filme. E foi aí que começaram os problemas, contou-me. Porque quando levei a ideia a vários estúdios de Hollywood, foi rejeitada de imediato. Os executivos ouviram educadamente sua proposta sobre a morte brutal de Jesus, falada inteiramente em línguas antigas mortas, com legendas e absolutamente sem apelo comercial, e imediatamente disseram que ninguém veria. Disseram que eu estava louco. JJ confessou-me com um sorriso amargo. Disseram que eu estava arruinando minha carreira, mas algo dentro de mim sabia que eu tinha que fazer esse filme. Não podia explicar então, e também não posso explicar completamente agora. Recusaram-se a patrociná-lo ou dar-lhe um único centavo, mas Mel não se desanimou. Compreendeu que Hollywood não tocaria se não reescrevesse o roteiro, mas também percebeu que, se comprometesse os pequenos detalhes que queriam que mudasse, perder-se a essência mesma do filme. Então fiz o impensável, disse-me. Peguei 30 milhões de dólares do meu próprio dinheiro para a produção e outros 15 milhões para a comercialização. Não houve investidores externos, nem respaldo de estúdio e definitivamente nenhuma rede de segurança. Olhou-me fixamente e acrescentou: as apostas eram extremamente altas. Se esse filme fracassasse, não seria simplesmente um fracasso, seria um colapso total. Mas, naquele ponto, JJ, isso já não era um simples negócio. Era um chamado e eu estava prestes a romper todas as regras do livro. Mas o que Gibson me confessou a seguir me deixou sem palavras.
E olha que eu já ouvi testemunhos de todo o tipo durante minha carreira. Desde o momento em que decidi fazer esse filme, disse com voz grave, coisas estranhas começaram a acontecer. No começo, ignorei, mas com o tempo tornaram-se impossíveis de ignorar. Contou-me que, durante a pré-produção, quando procurava o ator que interpretaria Jesus, teve uma experiência que nunca havia compartilhado publicamente. Uma noite sonhei com o rosto, revelou. Era o rosto de Cristo, tão vívido, tão real, que acordei suando. E nesse sonho, aquela figura me disse um nome. Jim. Eu não entendia o que significava. Dias depois, apresentaram-lhe Jim Caviezel para o papel. Quando o vi entrar pela porta do meu escritório, contou Gibson, quase caí da cadeira. Era o rosto do meu sonho, JJ. Exatamente o mesmo rosto. Perguntei se poderia ser simplesmente que seu subconsciente tivesse visto fotos de Caviezel antes e as tivesse processado no sonho. Gibson balançou a cabeça enfaticamente. Pensei o mesmo, disse, mas depois descobri algo que me deixou gelado. As iniciais de Jim Caviezel são JC Jesus Cristo e ele tinha exatamente 33 anos quando começamos as filmagens, a mesma idade de Cristo durante a crucificação. Coincidência? Perguntei. Foi o que eu disse a mim mesmo, respondeu Gibson. Mas JJ, as coincidências continuariam se acumulando até se tornarem impossíveis de ignorar. Quando finalmente começou a filmagem em Matera, Itália, contou Gibson, ficou claro imediatamente que não era um set de filmagem normal. A atmosfera era diferente, explicou, buscando as palavras adequadas. Não sei como descrever. Era como se houvesse uma presença não ameaçadora, mas definitivamente presente, algo que observava. Os membros da equipe começaram a relatar sensações estranhas desde o primeiro dia. Alguns sentiam uma opressão no peito durante certas cenas, outros experimentavam emoções intensas que não podiam explicar. Eu tinha técnicos, gente que havia trabalhado em centenas de filmes, vindo até mim e dizendo que algo não estava certo, contou Gibson, e eu sentia isso também. Era como se estivéssemos, não sei como dizer, como se estivéssemos tocando algo sagrado e perigoso ao mesmo tempo. Mas o que realmente mudou tudo, confessou, foi o que aconteceu com Jim Caviezel. JJ, disse Gibson inclinando-se para a frente, o que vou-te contar agora a maioria das pessoas não sabe. A mídia noticiou que Jim foi atingido por um raio durante a filmagem. Isso é verdade. Mas o que não foi noticiado foi o contexto completo. Contou-me que estavam filmando uma das cenas no Monte Gólgota. Era um dia claro, sem uma única nuvem no céu. Os meteorologistas haviam confirmado que não havia possibilidade de tempestade. Estávamos prestes a rodar a cena em que Jesus fala desde a cruz, explicou Gibson. Jim estava em posição, as câmaras estavam prontas. E então, JJ, eu juro que isso é verdade, o céu mudou em segundos. Descreveu-me como nuvens escuras apareceram literalmente do nada, formando-se diretamente sobre o set. A equipe meteorológica estava atônita, não havia havido nenhum sinal em seus instrumentos. E então aconteceu, disse com voz trêmula, um raio caiu diretamente sobre Jim. Eu vi com meus próprios olhos, JJ. Vi o raio atingi-lo enquanto estava naquela cruz. A descrição de Gibson me arrepiou. Já investiguei fenómenos atmosféricos anômalos, mas isso era diferente. A equipe correu em direção a ele, gritando. Continuou Gibson. Eu corri também. Pensei que o havíamos perdido. O impacto direto de raio é quase sempre fatal. Mas quando chegamos a ele, interrompeu-se. Como se ainda lhe custasse acreditar no que dizia, ele estava consciente, JJ. Chocado, sim, mas vivo. Os paramédicos o examinaram e não encontraram queimaduras, não encontraram dano neurológico, nada. Era medicamente impossível. Perguntei como a equipe reagiu a isso. Gibson riu amargamente. Alguns disseram que foi um milagre, outros disseram que foi sorte estatística, mas JJ, o que ninguém conseguiu explicar foi o que aconteceu depois. Olhou-me fixamente.
O raio caiu de novo minutos depois e desta vez atingiu o meu assistente de direção, Jean Michelini, e ele também sobreviveu sem lesões graves. 2 raios, eu disse, processando a informação, no mesmo set, no mesmo dia, atingindo 2 pessoas diferentes e ambos saíram ilesos. Exatamente, respondeu Gibson. E isso foi só o começo. O que Gibson me contou a seguir sobre os eventos durante a filmagem me lembrou muitos dos casos que investiguei ao longo da minha carreira. Fenómenos que desafiam a explicação convencional, mas que têm testemunhas demais para serem descartados. Os equipamentos começaram a falhar constantemente, explicou, mas não de maneira aleatória. JJ falhavam durante cenas específicas, particularmente durante as cenas mais emotivas e espiritualmente intensas. Descreveu como as câmaras deixavam de funcionar justo quando estavam prestes a filmar a flagelação ou como as luzes se apagavam durante a cena do jardim do Getsemane. Os técnicos checavam tudo meticulosamente, disse. Não havia problemas técnicos, não havia curto-circuitos, não havia nenhuma explicação lógica. Os equipamentos simplesmente se recusavam a funcionar. Mas o mais extraordinário, contou, foi o que começou a acontecer espontaneamente entre a equipe. Um dia, relatou Gibson, estávamos tendo problemas com as câmaras de novo, tínhamos revisado tudo, nada funcionava. E então um dos técnicos, um católico devoto, murmurou uma oração em voz baixa. Por favor, Senhor, ajuda-nos a completar esta cena. Gibson fez uma pausa, como se ainda lhe custasse acreditar no que estava dizendo. E naquele momento, JJ, sem que ninguém tocasse em nada, as câmaras voltaram a funcionar. Olhei para ele cético, embora eu tenha visto coisas semelhantes em minhas investigações. Sei o que você está pensando, disse Gibson. Poderia ter sido coincidência, provavelmente foi, mas então começou a acontecer repetidas vezes. Quando os equipamentos falhavam e não conseguíamos encontrar o problema, alguém rezava e os equipamentos voltavam a funcionar. Não funcionava 100% das vezes, admiti-lo, mas funcionava o suficiente para que até os técnicos mais agnósticos da equipe começassem a participar. Virou parte do nosso processo de solução de problemas. Mas o que mais inquietou Gibson, confessou, foram os acidentes que Jim Caviezel sofreu durante a filmagem. Acidentes que pareciam refletir, de maneira inquietante, o sofrimento real de Cristo. Durante a cena da flagelação, contou Gibson, havíamos projetado um sistema de proteção para Jim. Os chicotes não deveriam tocar a pele dele em absoluto, mas, durante uma tomada, algo deu errado. Descreveu o horror de ver o chicote desviar da trajetória e atingir diretamente as costas nuas de Caviezel. O som que fez, disse Gibson com voz embargada, nunca vou esquecer. E o grito do Jim não foi atuação. JJ foi dor real. Quando examinaram a ferida, descobriram que o chicote havia aberto uma laceração profunda nas costas de Caviezel, uma cicatriz que ele levaria para sempre. Jim insistiu em continuar, contou Gibson. Eu disse para pararmos, para esperarmos ele se recuperar, mas ele me olhou e disse, se isso nos ajudar a mostrar nem que seja uma fração do sofrimento real que Jesus experimentou, vale a pena. Gibson enxugou os olhos. Era evidente que a lembrança ainda o comovia profundamente, e então continuou. Durante a cena em que Jesus carrega a cruz, Jim escorregou e deslocou o ombro e de novo insistiu em continuar. Os gritos de dor que você ouve no filme, JJ, alguns deles não são atuação, são reais. Perguntei como ele processava tudo isso enquanto acontecia. Gibson me olhou diretamente. Houve momentos em que quis parar toda a produção, confessou. Momentos em que pensei que estávamos indo longe demais, que estávamos pagando um preço alto demais, mas algo me impulsionava a continuar como se eu soubesse que esse filme tinha que ser concluído, custe o que custasse. Muitos no set, disse, começaram a ver esses acidentes não como simples infortúnios, mas como algo mais como se Jim estivesse sendo chamado a experimentar, ainda que numa fração mínima, o sofrimento real de Cristo.
Falou-me de como alguns membros da equipe começaram a se referir em privado às palavras de Isaías 53,5. Por suas feridas fomos curados. Era inquietante, JJ, admitiu Gibson. Era como se a linha entre a representação e a realidade se tornasse cada vez mais difusa. Mas se os acidentes já eram desconcertantes, contou Gibson, os fenômenos climáticos que experimentamos durante a filmagem foram completamente inexplicáveis. Matera não é conhecida por ter clima extremo, explicou. É bastante previsível, mas durante nossa filmagem o clima tornou-se antinatural. Descreveu manhãs ensolaradas que se convertiam em tempestades violentas em minutos, apenas para voltar a ficar completamente limpo pouco depois. Houve um dia em particular, contou Gibson com voz grave, que nunca vou esquecer. Estávamos filmando uma cena crucial. O céu estava perfeitamente limpo e de repente, em questão de minutos, formou-se uma tempestade massiva diretamente sobre nós. A equipe meteorológica, explicou, estava completamente desconcertada. Não havia havido nenhum sinal de tempestade em seus instrumentos. As imagens de satélite não mostravam nenhum sistema climático se aproximando, mas lá estava, disse Gibson, uma tempestade massiva que apareceu literalmente do nada. E o mais estranho, JJ, é que era localizada só sobre o nosso set. As cidades próximas não experimentaram nada. Descreveu ventos que derrubavam equipamentos, chuva torrencial que inundava o set, relâmpagos que caíam constantemente ao redor deles. E então, continuou, tão repentinamente como havia começado, terminou. As nuvens se dispersaram, o vento cessou, o sol voltou a brilhar. Em 30 minutos era como se nada tivesse acontecido. Perguntei se os meteorologistas puderam explicar depois. Gibson balançou a cabeça. Revisaram todos os dados, consultaram serviços meteorológicos regionais. Ninguém pôde explicar o que havia ocorrido. Simplesmente não fazia sentido do ponto de vista meteorológico. Houve outro incidente, contou Gibson, ainda mais estranho. Precisávamos filmar uma cena ao amanhecer com uma luz muito específica, mas quando chegou o momento, estava completamente nublado. Impossível filmar. A equipe estava prestes a desistir daquele dia, explicou, quando senti um impulso inexplicável de esperar. Não sei porquê, disse. Simplesmente senti que devíamos ficar preparados. A equipa achou que eu estava louco. As nuvens eram espessas, sólidas. Não havia sinal de que iriam se dissipar. Mas então, exatamente no momento em que precisávamos da luz, as nuvens se abriram. Não gradualmente, JJ, enfatizou Gibson, abriram-se de repente, criando um vão perfeito, através do qual os raios do sol iluminaram exatamente a área de que precisávamos. Filmamos a cena completa e, quando terminamos, as nuvens se fecharam de novo. Seu diretor de fotografia, Caleb Deschanel, um profissional com décadas de experiência, lhe havia dito que, em 40 anos de carreira, nunca tinha visto algo assim. Era como se alguém tivesse aberto e fechado uma cortina no céu exatamente quando precisávamos, citou-me Gibson as palavras de Deschanel. Mas o que Gibson me contou a seguir foi o mais inquietante de tudo e devo admitir que, mesmo para mim, que investiguei fenómenos paranormais durante décadas, foi difícil de processar. Houve relatos, disse Gibson em voz baixa, de visões no 7 coisas que as pessoas viram, mas que não puderam ser explicadas. Contou-me sobre o incidente mais comentado durante a filmagem de uma cena com multidão. Vários figurantes relataram ter visto uma figura vestida com túnicas brancas brilhantes, movendo-se entre eles. Não estava no roteiro, explicou Gibson. Ninguém do departamento de figurino havia preparado um traje assim, mas múltiplos figurantes, agindo independentemente, relataram ver a mesma figura. Quando revisamos a filmagem depois, contou, não havia ninguém com túnicas brancas visível em nenhum quadro. Múltiplas testemunhas, JJ, disse-me enfaticamente. Pessoas que não se conheciam entre si. Todas viram a mesma coisa, mas não havia evidência física. Perguntei o que ele achava que tinha sido. Gibson ficou em silêncio por um longo momento. Não sei,
admitiu finalmente. Parte de mim quer acreditar que foi algo divino, uma confirmação de que o que estávamos fazendo era importante, mas a parte racional de mim busca explicações lógicas que simplesmente não existem. Contou-me também sobre outros membros da equipe que relataram experiências estranhas. Um operador de câmara que sentiu uma paz avassaladora enquanto trabalhava sozinho no set do Gólgota à noite. Uma maquiadora que afirmava ter visto brevemente uma figura feminina chorando nas sombras. Um técnico de som que gravou o que pareciam ser cantos em aramaico num set vazio, mas que não apareciam na gravação quando a reproduzia. Individualmente, disse Gibson, cada um desses incidentes poderia ser descartado de imaginação, cansaço, sugestão, mas coletivamente, JJ, criavam um padrão impossível de ignorar. Gibson também falou extensamente sobre como o filme transformara os atores, especialmente aqueles nos papéis principais. Maya Morgenstern, que interpretou Maria, contou, ficou completamente destroçada depois de filmar a cena da Pietà. Ela não estava atuando, JJ. A dor que sentia era real. Descreveu como Maya soluçou incontrolavelmente durante horas após aquela cena, incapaz de sair do personagem. Ela me disse depois, relatou Gibson, que naquele momento não era ela segurando o Jim, era Maria segurando Jesus. Ela sentia a dor de toda mãe que perdeu um filho e isso a mudou para sempre. Falou-me de Cláudia Gerini, que interpretou Cláudia Prócula e que começou a ter sonhos vívidos sobre a vida de Jesus durante a filmagem, sonhos que não estavam no roteiro, explicou Gibson. Sonhos com detalhes específicos sobre eventos que ela não se lembrava de ter lido ou estudado. Ela veio até mim assustada, perguntando se era normal, e havia Luca Lionello que interpretou Judas. Luca era um ateu autoproclamado, contou Gibson. Mas, durante a filmagem, algo mudou nele. A escuridão do personagem começou a afetá-lo pessoalmente. Tivemos que trazer um padre para ajudá-lo a processar o que estava sentindo. Ao final das filmagens, disse-me Gibson, Luca havia-se convertido ao cristianismo. Não foi por minha influência, enfatizou. Foi por algo que ele experimentou durante a filmagem, algo que o transformou completamente. Mas houve um momento, confessou Gibson, em que quase larguei tudo. Uma noite em particular que me marcou profundamente. Era tarde, contou. Todos tinham ido embora. Eu estava sozinho no set do Gólgota, onde havíamos construído as cruzes. Não conseguia dormir, então fui caminhar. Descreveu como ficou parado olhando a cruz onde Jim havia pendido durante as filmagens e de repente disse com voz trêmula, senti algo. Não posso descrever melhor do que isso. Uma presença não ameaçadora, mas pesada, como se o peso do que estávamos representando tivesse se tornado tangível. Gibson me contou que caiu de joelhos naquele momento, dominado pela emoção. Comecei a chorar, confessou. Não sei porquê. Simplesmente comecei a chorar e senti, JJ. Sei como soa, mas senti como se alguém colocasse uma mão no meu ombro. Virou-se esperando ver alguém da equipe, mas não havia ninguém. Eu estava completamente sozinho, assegurou-me, mas a sensação daquela mão no meu ombro era tão real, tão tangível. E então ouvi não com os ouvidos, mas na mente palavras que nunca esquecerei. Continua. Olhou-me diretamente naquele momento. JJ, considerei seriamente parar toda a produção, os acidentes, os fenómenos estranhos, o custo emocional em todos nós era demais. Mas aquela experiência naquela noite me deu forças para continuar. Quando o filme finalmente estreou, contou Gibson, foi um sucesso massivo, mas também gerou uma controvérsia feroz. Me acusaram de antissemita, disse com dor evidente na voz. Acusaram-me de glorificar a violência. Acusaram-me de promover o fundamentalismo religioso. As acusações o feriram profundamente, confessou, especialmente porque sentia que o filme havia sido um ato de fé sincero. Mas o que mais me doeu, disse, foi que ninguém queria ouvir sobre o que realmente havia acontecido durante a filmagem, os fenómenos, as experiências, as transformações. Tudo isso foi ignorado ou ridicularizado.
Falou-me sobre como Jim Caviezel pagou um preço altíssimo por interpretar Jesus, vendo sua carreira em Hollywood efetivamente terminar depois do filme. Eu o adverte, disse Gibson com remorso. Disse que isso poderia arruinar seu futuro na indústria, mas ele aceitou mesmo assim e pagou o preço. O próprio Gibson também pagou consequências. Contou-me, os escândalos que seguiram, os problemas pessoais, a queda de sua reputação. Alguns dizem que foi coincidência, disse, que meus próprios demónios me alcançaram, mas, JJ, eu sinto que houve algo mais como se fazer esse filme tivesse aberto uma porta e coisas escuras tivessem entrado por ela. Parou e olhou-me fixamente. Ou talvez, continuou, eu simplesmente tenha-me tornado mais consciente das forças que operam neste mundo, forças que a maioria prefere ignorar. Um dos aspectos mais inquietantes da minha investigação, devo admitir, foi descobrir quantas pessoas envolvidas na produção se recusavam a falar sobre sua experiência. Lequis. É estranho, não é? Disse Gibson quando mencionei isso. Você trabalhou no filme mais bem-sucedido da sua carreira e se recusa a falar sobre ele. Explicou que muitos membros da equipe, mesmo 2 décadas depois, rejeitavam rapidamente pedidos de entrevista. Alguns me disseram em privado, confiou Gibson, que não se sentem cômodos em recordar a experiência. Que há algo nela que preferem deixar enterrado. Perguntei se ele achava que haviam experimentado algo traumático. Gibson considerou a pergunta cuidadosamente. Não traumático no sentido convencional, respondeu, mas sim transformador. E às vezes, JJ, transformações profundas são assustadoras. Mostram aspectos da realidade que você preferiria não conhecer. Contou-me sobre conversas que tivera com alguns desses membros da equipe, conversas que nunca foram públicas. Um dos meus técnicos de som me relatou, anos depois, disse-me, Mel, o que vi naquele set me fez questionar tudo o que eu pensava saber sobre a realidade e, honestamente, prefiro não pensar nisso porque me assusta. Gibson também me falou de sincronicidades que ocorreram durante e depois da produção, coincidências tão improváveis que desafiavam as leis da probabilidade. Houve um momento, contou, em que precisávamos de um objeto de adereço muito específico, uma réplica exata de um tipo particular de cravo romano. Havíamos procurado por toda parte sem sucesso. Nesse mesmo dia, explicou, um homem apareceu no set, ninguém sabia quem era ou como havia conseguido acesso, ele carregava uma caixa. Aproximei-me dele, disse Gibson, e perguntei quem era e o que queria. Ele me olhou e disse, acho que isto é para o seu filme, e me entregou a caixa. Dentro da caixa, contou Gibson, estavam exatamente os cravos de que precisávamos réplicas perfeitas, historicamente precisas. Perguntei como ele sabia que precisávamos daquilo, continuou Gibson, e ele simplesmente sorriu e disse, eu soube, e então foi embora. Nunca mais o vimos. Ninguém na segurança tem registro de como entrou ou saiu do set. Olhou-me intensamente. Você consegue explicar isso, JJ? Disse honestamente que não podia, mas que havia investigado casos semelhantes ao longo da carreira, momentos em que a sincronicidade desafiava toda a explicação lógica. Houve dezenas de incidentes assim, assegurou Gibson. Objetos que apareciam exatamente quando precisávamos, pessoas que chegavam ao set com informações que não deveriam ter. Era como se algo estivesse orquestrando tudo por trás das cenas. Mas talvez o mais extraordinário, disse Gibson, foi o impacto que o filme teve em quem o viu. Recebi milhares de cartas, contou pessoas dizendo que o filme havia mudado suas vidas, que haviam experimentado conversões religiosas depois de vê-lo, que haviam sido curadas de vícios, que se reconciliaram com familiares, que encontraram propósito. Mostrou-me algumas dessas cartas que ainda guardava. Eram testemunhos poderosos, emocionantes, de pessoas profundamente impactadas pelo filme. Mas também houve relatos estranhos, disse Gibson em voz baixa, pessoas que diziam ter visto coisas durante as projeções. Explicou que vários espectadores relataram ver figuras nas salas de cinema durante o filme, figuras que outros não viam. Uma mulher me escreveu, contou Gibson,
dizendo que, durante a cena da crucificação, viu uma figura luminosa parada ao lado da tela. Pensou que fosse parte da projeção, mas depois percebeu que ninguém mais parecia vê-la. Houve também relatos de curas físicas inexplicáveis. Um homem me contatou, disse Gibson, dizendo que havia entrado no cinema com dor crónica nas costas que sofria havia anos. Depois de ver o filme, a dor havia desaparecido completamente. Os médicos não conseguiram explicar. Perguntei se ele acreditava que esses relatos eram genuínos ou simplesmente resultado de emoção religiosa intensa. Gibson deu de ombros. Não sei, JJ, admitiu. Parte de mim é cética, mas, depois de tudo que experimentei durante a filmagem, já não descarto nada. Gibson então revelou algo que me surpreendeu, algo que não havia compartilhado publicamente. Estou trabalhando numa sequência, disse, em silêncio há anos, um filme sobre a ressurreição. Perguntei por que havia mantido isso em segredo. Gibson suspirou profundamente, porque depois do que experienciei com A Paixão, explicou, tenho medo do que poderia acontecer se eu fizer outro filme sobre Cristo. Os fenómenos, os acidentes, as consequências pessoais, estou pronto para passar por isso de novo? Mas, ao mesmo tempo, disse, sinto que é algo que tenho que fazer. É como se a história não estivesse completa, explicou. Mostrei o sofrimento, mostrei a morte, mas a ressurreição é onde tudo ganha sentido. É o momento de esperança, de vitória sobre a morte. Olhou-me com uma mistura de determinação e temor. Mas, JJ, tenho medo porque, se os fenómenos durante a filmagem de A Paixão foram tão intensos, o que acontecerá quando eu tentar filmar a ressurreição? Que forças serão desencadeadas? Então, Gibson fez uma confissão que me deixou sem palavras, algo que, segundo me disse, nunca havia compartilhado com ninguém. Houve um dia durante a filmagem, contou com voz quase inaudível, em que algo aconteceu que ainda me aterroriza lembrar. Explicou-me que estavam filmando a cena da crucificação. Jim Caviezel estava na cruz, a equipe estava em posição, as câmaras rodavam e, de repente, disse Gibson, tudo parou. Não me refiro a que paramos a filmagem, refiro-me a que tudo literalmente parou. Descreveu-me como todos no set ficaram congelados como se alguém tivesse apertado pausa na própria realidade. Eu era o único que podia me mover, contou, ou, pelo menos, o único consciente que algo estava acontecendo. Olhei ao meu redor e todos estavam imóveis. As nuvens no céu estavam congeladas. Um pássaro que voava estava suspenso no ar. Gibson esfregou os olhos, claramente afetado pela lembrança, e então, continuei, vi alguma figura. Não posso descrever lá adequadamente porque era como se minha mente não pudesse processar lá completamente, mas estava parada ao lado da cruz onde Jim estava. Perguntei o que a figura fez. Gibson balançou a cabeça. Não fez nada, disse. Simplesmente estava ali. Mas eu sabia, JJ. Sabia, com cada fibra do meu ser, que estava testemunhando algo que não se supunha que eu devesse ver, algo que estava além da minha compreensão. Quanto durou? Perguntei. Não sei, admitiu Gibson. Poderia ter sido um segundo ou uma eternidade. O tempo não tinha significado naquele momento e então, tão repentinamente como havia começado, tudo voltou ao normal. O set voltou a se mover. As câmaras continuavam rodando como se nada tivesse acontecido. Você contou isso a alguém? Perguntei. Gibson balançou a cabeça enfaticamente. A quem eu contaria? Respondeu. Quem acreditaria em mim? Mesmo agora, contando para você, sei como soa. Soa como se eu tivesse inventado ou sofrido algum tipo de episódio psicótico. Mas aconteceu, insistiu, olhando-me diretamente, tão real quanto você e eu estamos sentados aqui agora. E essa experiência me mudou, JJ. Mostrou-me que há níveis de realidade que normalmente não percebemos, que estamos cercados de mistérios que mal podemos começar a compreender. Perto do fim da nossa conversa, perguntei a Gibson como explicava tudo o que havia experimentado, que teoria desenvolvera para dar sentido aos fenómenos. Gibson recostou-se na cadeira, pensativo.
Pensei muito nisso durante anos, disse, e cheguei a uma conclusão que sei que soará estranha, mesmo vindo de mim. Explicou sua teoria. Certos eventos históricos, particularmente aqueles com profundo significado espiritual, deixam uma espécie de marca na realidade, uma impressão que pode ser ativada sob certas circunstâncias. Quando decidimos recriar a Paixão de Cristo, disse Gibson, não estávamos simplesmente fazendo um filme, estávamos de alguma forma reconectando com aquele evento original. E essa conexão abriu portas para fenómenos que normalmente permanecem ocultos. É como se, continuou, o ato de representar esses eventos com tal intensidade e autenticidade tivesse criado uma espécie de ressonância com o evento real e essa ressonância atraiu coisas, forças, presenças. Perguntei se ele achava que essas forças eram benévolas ou malévolas. Gibson considerou a pergunta cuidadosamente. Ambas, respondeu finalmente. Creio que representar a história mais importante já contada atraiu tanto forças de luz quanto de escuridão. Era um campo de batalha espiritual, JJ, e todos nós éramos soldados numa guerra que mal compreendíamos. Gibson também me confessou que os fenómenos não terminaram quando concluiu a filmagem. Ainda o experimento, admitiu. Não com a mesma intensidade durante a filmagem, mas eles estão lá. Sonhos recorrentes, sincronicidades, momentos em que sinto aquela presença de novo. Contou que às vezes, no meio da noite, acorda com a sensação de que alguém está no quarto. Não é aterrador, esclareceu. É mais vigilante, como se algo estivesse me observando, garantindo que eu não esqueça o que experimentei. Falou também sobre como o filme havia mudado sua fé de maneiras profundas. Antes de fazer a paixão, disse, minha fé era mais tradicional, mais ritual. Eu ia à missa, rezava minhas orações, mas, depois do que vivi durante aquela filmagem, minha fé se tornou mais visceral, mais real. Já não posso separar minha fé da minha experiência direta do inexplicável, continuou. Sei que há mais neste universo do que podemos ver ou medir. E eu vivi isso. Perto do fim da conversa, Gibson ficou reflexivo. Sabes, Otarota? Disse-me. Passei anos tentando entender o que aconteceu durante aquela filmagem e quanto mais penso, mais perguntas tenho em vez de respostas. Enumerou algumas dessas perguntas. Porquê eu? Porquê fui escolhido para contar essa história desse jeito? Os fenómenos que experimentamos foram manifestações divinas ou algo mais complexo? Jim Caviezel foi realmente protegido milagrosamente quando o raio o atingiu ou foi simples sorte estatística extrema? As sincronicidades foram orquestradas por alguma inteligência superior ou simplesmente estou vendo padrões onde não existem? E a maior de todas, disse Gibson, o que eu deveria aprender com tudo isso? Porque sinto que há uma lição, uma mensagem em toda essa experiência, mas ainda não tenho certeza de tê-la compreendido completamente. Eu disse que, na minha experiência como investigador, às vezes as experiências mais profundas não têm respostas claras, que o próprio mistério faz parte da mensagem. Gibson assentiu lentamente. Talvez você tenha razão, disse. Talvez o ponto seja que não se supõe que eu entenda tudo, que alguns mistérios devem permanecer como mistérios. Antes de nos despedirmos, Gibson falou-me sobre o verdadeiro legado de A Paixão de Cristo, além do sucesso comercial ou do impacto cultural. O verdadeiro legado, disse, são as vidas transformadas não só das pessoas que trabalhamos no filme, mas dos milhões que o viram e foram tocados por ele de maneiras que nunca esperávamos. Contou-me histórias que havia recebido ao longo dos anos, de pessoas que encontraram a fé depois de vê-lo, de casamentos que foram salvos, de dependentes químicos que encontraram força para se reabilitar, de pessoas à beira do suicídio que encontraram razões para viver. Essas histórias, disse Gibson com emoção evidente, fazem com que tudo tenha valido a pena. Cada acidente, cada fenómeno inexplicável, cada preço pessoal que paguei. Se esse filme ajudou a salvar nem que seja uma única vida, então tudo o que passamos fez sentido. Mas, antes que eu fosse, Gibson fez-me um alerta solene. E a Taj,
disse-me seriamente: você vai escrever sobre isso, não é? Vai compartilhar o que te contei? Disse que sim, que era meu dever como investigador documentar seu testemunho. Gibson assentiu lentamente. Então preciso te advertir, disse. Há forças que não querem que essa história seja contada. Não falo de conspirações humanas. Falo de algo mais profundo. Explicou que desde que o filme estreou, várias pessoas que haviam tentado documentar os fenómenos da filmagem experimentaram obstáculos inexplicáveis. Equipamentos que falham, disse. Entrevistas que se perdem, documentos que desaparecem. É como se algo estivesse tentando manter essa história oculta. Não estou tentando te assustar, continuou Gibson, mas quero que saiba no que está se metendo, porque uma vez que você começa a investigar isso profundamente, uma vez que começa a fazer as perguntas certas, pode atrair atenção que não deseja. Assegurei-lhe que eu estava preparado, que já havia enfrentado coisas semelhantes em outras investigações. Gibson olhou-me cético. Isto é diferente, JJ, disse. Isto não é um caso de OVNI ou um fenómeno paranormal ordinário. Isto toca algo central na fé de milhões de pessoas. Isto desafia narrativas que instituições poderosas querem manter intactas. Tenha cuidado. Quando saí daquela reunião com Mel Gibson, saí com a cabeça girando. Em minhas décadas como investigador, entrevistei centenas de testemunhas. Ouvi milhares de histórias de fenómenos inexplicáveis, mas algo no testemunho de Gibson era diferente. Havia uma autenticidade em sua voz, um peso em suas palavras que não se pode fingir. Esse não era um homem buscando publicidade ou tentando vender uma história sensacionalista. Era um homem genuinamente marcado por experiências que não podia explicar completamente, e quanto mais eu investigava, mais testemunhas encontrava que confirmavam elementos de sua história. Membros da equipe que, embora relutantes em falar publicamente, admitiam em privado que haviam experimentado coisas estranhas durante a filmagem. Como investigador, meu trabalho não é convencê-los de que esses fenómenos foram sobrenaturais. Meu trabalho é documentar os testemunhos, apresentar as evidências disponíveis e deixar que vocês tirem suas próprias conclusões. Mas posso lhes dizer isto: depois de falar com Gibson e com outros envolvidos naquela produção, estou convencido de que algo extraordinário aconteceu durante a filmagem de A Paixão de Cristo. Algo que desafia nossas explicações convencionais da realidade. Foram manifestações divinas, fenómenos psicológicos coletivos, sincronicidades estatisticamente improváveis, porém naturais. Não posso lhes dizer com certeza. O que posso dizer é que as pessoas que viveram isso foram transformadas pela experiência de maneiras profundas e duradouras. Semanas depois do meu encontro com Gibson, recebi uma ligação dele. Sua voz soava diferente, mais urgente. JJ, disse-me, preciso te contar algo que aconteceu ontem e me fez perceber que eu precisava ser completamente honesto com você. Explicou-me que, na noite anterior, havia tido uma experiência que o abalou profundamente. Eu estava trabalhando nos primeiros rascunhos da sequência, contou. Estava sozinho no meu estúdio, tarde da noite, e, de repente, senti aquela presença de novo, a mesma sensação que tive durante a filmagem. Gibson fez uma pausa, como se lhe custasse continuar. E desta vez, disse, finalmente recebi uma mensagem clara não em palavras, mas num conhecimento que simplesmente apareceu na minha mente. E a mensagem era: a verdade deve ser contada. Toda a verdade. Por isso estou-te ligando, continuou Gibson, porque percebi que ainda há coisas que não te contei, coisas que guardei porque pensei que ninguém acreditaria em mim, mas se isso vai ser documentado, deve ser completo. O que Gibson me revelou naquela conversa telefónica foi ainda mais extraordinário do que o que havia-me contado pessoalmente. Mas isso, digo com honestidade, é algo que ainda não estou pronto para compartilhar completamente, porque, mesmo para mim, como investigador acostumado ao inexplicável, algumas de suas revelações finais foram difíceis de processar. Mas há algo que Gibson me pediu que compartilhasse uma mensagem para aqueles que lerem este testemunho. Diga-lhes, disse Gibson,
que a realidade é muito mais estranha do que nos ensinaram a acreditar, que há forças operando neste mundo, tanto de luz quanto de escuridão, que estão além da nossa compreensão atual. Diga-lhes, continuou, que, quando tocamos o sagrado, quando nos aproximamos dos mistérios mais profundos da existência, devemos estar preparados para experiências que desafiarão tudo o que acreditamos saber. E diga-lhes, concluiu, que apesar do medo, apesar da confusão, apesar do preço que possamos pagar, vale a pena buscar a verdade, porque a verdade, por mais incômoda ou inexplicável que seja, é a única coisa que finalmente nos liberta. Como investigador, supõe-se que eu mantenha uma distância objetiva dos meus casos, mas devo confessar que esta investigação me afetou de maneiras que não esperava. Depois das minhas conversas com Gibson e com outros envolvidos em A Paixão de Cristo, comecei a experimentar coisas estranhas em minha própria vida. Sincronicidades relacionadas com a investigação, sonhos vívidos sobre a filmagem, apesar de eu nunca ter estado lá. Uma sensação persistente de estar sendo observado enquanto trabalhava nesta documentação. É sugestão? É a minha mente pregando peças depois de mergulhar tão profundamente nesses testemunhos? Talvez. Mas também é possível que, como Gibson sugeriu, investigar esses mistérios nos conecte, de alguma forma, com as forças que os rodeiam, e assim chegamos ao fim deste testemunho extraordinário. Mas realmente não é um fim, é o começo de perguntas mais profundas. Porque, se o que Gibson e outras testemunhas experimentaram foi real, se os fenómenos que relatam realmente aconteceram, então temos que nos perguntar o que isso significa para a nossa compreensão da realidade. Significa que o divino pode se manifestar de maneiras tangíveis em nosso mundo físico. Significa que certos eventos históricos têm um poder que transcende o tempo. Significa que, ao representar com autenticidade momentos de profundo significado espiritual, podemos abrir portas para dimensões da realidade que normalmente permanecem ocultas. Não tenho as respostas, mas, depois de décadas investigando mistérios, aprendi que as perguntas certas muitas vezes são mais valiosas do que respostas fáceis. O que mais me inquieta nesta investigação não é o que as pessoas me contaram, é o que se recusam a contar. Porque há muitos envolvidos naquela produção que, quando os contato, simplesmente se recusam a falar não com hostilidade, mas com algo que só posso descrever como medo reverencial. Não posso falar sobre isso, disseram-me vários, não porque me tenham ameaçado, nem porque assinei algum acordo de confidencialidade, mas porque há coisas que são demasiado sagradas, demasiado pessoais, demasiado profundas para compartilhar. Esse silêncio, por si só, fala volumes porque sugere que o que experienciaram foi tão transformador, tão além do ordinário, que as palavras simplesmente não conseguem capturá-lo adequadamente. Mel Gibson deixou-me com uma reflexão final que quero compartilhar com vocês. JJ disse-me: a maioria das pessoas vive suas vidas numa espécie de sonho. Aceitam a versão da realidade que lhes ensinaram e nunca questionam se poderia haver mais. Mas a verdade é que estamos cercados de mistérios, de maravilhas, de fenómenos que desafiam nossas explicações simplistas. O que aconteceu durante a filmagem de A Paixão, continuou, foi uma janela para essa realidade mais profunda, um convite para despertar, para ver além das limitações da nossa percepção ordinária. E minha esperança, concluiu, é que ao compartilhar essas experiências, ainda que de maneira limitada, possamos convidar outros a abrir suas mentes às possibilidades, a questionar, a explorar, a estarem dispostos a encontrar mistérios que podem mudar luz para sempre. Há partes desta investigação que não posso compartilhar completamente, não por falta de evidência, mas porque alguns testemunhos envolvem experiências tão íntimas, tão profundamente pessoais, que revelá-las seria uma violação da confiança que essas pessoas depositaram em mim. Há gravações no meu arquivo que nunca verão a luz pública, documentos que permanecerão selados, testemunhos que levei para minha tumba sem revelar, não porque sejam perigosos ou comprometedores no sentido convencional, mas porque tocam algo sagrado, algo que deve ser respeitado e protegido.
O que posso lhes dizer é isto: se o que compartilhei aqui lhes parece extraordinário, saibam que é apenas a ponta do iceberg, que os fenómenos mais profundos, as experiências mais transformadoras, as revelações mais inquietantes permanecem ocultas e talvez, como Gibson sugeriu, assim deve ser porque alguns mistérios não estão destinados a ser completamente revelados. Alguns segredos devem permanecer como segredos não para ocultar a verdade, mas para preservar o sagrado. Depois de meses investigando este caso, depois de inúmeras entrevistas e de revisar toda a evidência disponível, chego a esta conclusão: algo extraordinário aconteceu durante a filmagem de A Paixão de Cristo. Algo que dezenas de testemunhas credíveis experimentaram e que os marcou de maneiras profundas e duradouras. Foi sobrenatural, foi divino, foi psicológico, foi uma combinação de fatores que ainda não compreendemos completamente. Como investigador, não posso lhes dar uma resposta definitiva. O que posso dizer é que os testemunhos são consistentes, as testemunhas são credíveis e os fenómenos relatados desafiam as explicações convencionais. E talvez isso seja suficiente. Talvez não precisemos de todas as respostas. Talvez baste saber que existem mistérios mais profundos do que imaginamos, que a realidade é mais vasta, mais estranha, mais maravilhosa do que nossos modelos científicos atuais podem capturar. Da última vez que falei com Mel Gibson, pouco antes de finalizar este documento, perguntei se ele tinha algo final que gostaria que eu compartilhasse. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois falou com uma voz carregada de emoção. Disse que o que experimentamos durante aquela filmagem me convenceu de algo além de qualquer dúvida. Que vivemos em um universo muito mais misterioso e maravilhoso do que a maioria imagina. Diga-lhes, continuou, que, apesar de toda a dor, de todos os acidentes, de todas as controvérsias que seguiram, nunca me arrependi de fazer aquele filme, porque ele me mostrou verdades que eu não poderia ter descoberto de nenhuma outra maneira. E diga-lhes, concluiu com voz firme, que até hoje ninguém consegue explicá-lo, e talvez seja exatamente assim que deveria ser. Eu, Juan José Benítez, depois de décadas investigando fenómenos inexplicáveis em todo o mundo, posso-lhes dizer que este caso está entre os mais extraordinários que já documentei, não porque eu tenha evidência física contundente, como em alguns casos de OVNIs, nem porque envolva avistamentos em massa, como em outros casos que investiguei, mas porque nos mostra algo fundamental sobre a natureza da realidade e da experiência humana, que, quando tocamos, o mais profundo da nossa existência espiritual, quando nos aproximamos dos mistérios que moldaram a civilização humana durante milénios, podemos experimentar fenómenos que desafiam todas as nossas categorias convencionais de explicação. A Paixão de Cristo não foi apenas um filme, foi um evento, um momento em que o véu entre o ordinário e o extraordinário tornou-se particularmente fino, e todos que participaram dele foram testemunhas de algo que os transformou para sempre. Podem explicá-lo completamente? Não. Também não podem negá-lo. E, nesse espaço, entre a explicação e a negação, entre o conhecimento e o mistério, é onde habitam as verdades mais profundas sobre nossa existência. Esta é a minha investigação, este é o meu testemunho, e como sempre digo ao final das minhas investigações, as perguntas permanecem abertas, a exploração continua, o mistério perdura. Até hoje ninguém consegue explicá-lo, e talvez seja exatamente assim que deve ser.